Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Prazer estar com vocês novamente para mais uma live. Vamos conversar com colunistas da Veja Rio. Pois é, boa noite para o João Freire, Beth Dumans, Carlos Antunes, Márcio Boaventura, Milena, tudo bem com vocês? Como estão nesse friozinho do Rio de Janeiro? Hoje eu vou conversar com o Daniel Sampaio, nosso colunista e fundador do perfil Rio Antigo, aqui no Instagram. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o perfil, que tem fotos antigas, histórias da nossa cidade. É muito interessante. Vou chamar ele aqui para o papo e a gente vai conversar sobre memória, patrimônio e tudo que envolve o apreço e a história da nossa cidade. Eu vou chamar o Daniel aqui para o papo. Boa noite para o Richard, Karina, Ediele. Oi, Daniel, tudo bem? Oi, Marcela, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Prazer estar recebendo você aqui no nosso Colunistas ao Vivo. Nosso prazer é muito grande, prazer todo meu. Quero te agradecer, assim, em meu nome, mas em nome também da equipe do Rio Antigo, né? Nós somos um pequeno grupo de pessoas aí que estou aqui representando, né? E agradecer muito a vocês. Beleza. Daniel, você é advogado de formação, mas se considera um memorialista. Eu queria que você explicasse pra gente o que é ser um memorialista e como que você foi parar nessa vida de se dedicar à história do Rio, é isso? Exatamente. É engraçado, né? Essa história de, assim, essa palavra memorialista, ela chegou aos meus ouvidos, aos meus olhos, muito recentemente. Então, assim, começando, né, do início, né? Eu sou advogado, sou carioca do Grajaú, né? E eu sou formado em Direito pela UERJ. Eu pratiquei, né? Eu ainda advogo, né? Ainda sou, sempre serei advogado, né? Uma coisa que não se perde, né? E já tem 13 anos já que eu advogo, mas a minha vocação nunca foi muito forte para o direito, né? Então, assim, eu gosto do direito, assim, pratiquei, exerci o direito a minha vida, né, adulta toda, né? Como estagiário primeiro, depois como advogado e continuo advogando. Mas a minha paixão mesmo, ela sempre esteve em outro lugar. Primeiro, na história, né? Eu sempre fui meio nerd de história, de humanas, né? E outras matérias de humanas também, mas principalmente de história. E assim, ao longo da minha adolescência, eu sempre eu fui aos poucos descobrindo os segredos, né? As curiosidades, os detalhes históricos da nossa cidade, sendo um turista na minha própria cidade, né? Como todos nós somos aqui. O carioca, ele tem essa característica, né? De explorar a própria cidade, talvez mais que muitos outros pessoas de outras cidades, né? E eu, desde adolescente, sempre assim passeando, conhecendo, indo a lugares históricos. Às vezes, assim, nas minhas férias, como adolescente, tava o pessoal, né, na praia, jogando bola, né, fazendo, né, aproveitando o verão, né? E eu, Sim. assim, eu ia também, né, na praia, ia no shopping, né? Tinha essa coisa de ir para shopping, né, nos anos 90. E ir para shopping nas férias, né? Eu sou do Grajaú, né? Tijuca ali, Grande Tijuca. E era uma coisa muito assim, vamos para Barra para ir pro shopping, né? Mas assim, quando eu não estava na praia ou no shopping, ou fazendo, né, brincando, né, aproveitando as minhas férias, eu me separava dos meus amigos, das minhas amigas de colégio, para ir, por exemplo, para o Arquivo Nacional. Eu entrava, batia na porta do Arquivo Nacional e ficava lá pentelhando os pesquisadores, o povo do atendimento lá, pedindo, me dá alguma coisa bem antiga, por favor, eu lembro disso. E aí me davam assim, os documentos, aí descobriram o que eu queria. O que eu mais gostei de ver eram os documentos de imigração, sabe? Tipo, funcionário no porto do Rio de Janeiro, sei lá, no século XIX, início do século XX, os registros, né, de entrada de estrangeiros
e eram umas descrições fenomenais, assim, tipo, e não existia tipo, um método, eu acho, naquela época de fazer esses registros, né? Então, era muito assim, você via quase que uma identidade pessoal da pessoa ali, Uhum. que estava fazendo o registro, dizendo assim, a mulher, ela é assim, ela é alta, muito magra, o marido é muito gordo, a filha é barriguda, sabe? Umas coisas assim. E eu Bem ficava fascinado, subjetivos, né? bem subjetivo, bem sem método mesmo. E eu Aham. ficava. E aí, assim, eu acho que quando os pesquisadores do pessoal lá do atendimento do Arquivo Nacional descobriu que eu gostava, aí, uma vez por semana, sei lá, eu ia lá e eles me davam sempre as mesmas coisas. Aí eu começava a pedir outras coisas, enfim. E aí, assim, nessas minhas andanças, eu conheci outros lugares do centro da cidade, né? E eu prestava muita atenção naquelas descrições, daqueles totens, né? Sempre fiquei muito fascinado pela história da cidade, né? E aí, já adulto, por exemplo, estagiário, fazendo estágio de direito no centro da cidade, aí eu comecei a mergulhar muito mais, porque eu estava lá todo dia no centro, né? E, Uhum. e as minhas andanças, meus almoços sempre demoravam um pouquinho mais do que o normal, né? Acabava sempre levando uma bronca do advogado lá, da advogada, enfim, do chefe da ocasião, porque eu me perdia, né? Eu flanava pela cidade, como dizia João do Rio, né? Uhum. Eu flanava, ficava lá. E era uma época que não tinha ainda o celular com câmera boa, né? Então, era muito uma admiração, né, pela cidade. Isso me fez chegar aí a internet também estava ainda numa fase ainda muito embrionária, não sei, né? Anos 2000, era muito tosco, né? Perto do que a gente tem hoje. É. É, e existiam os fotologs. Você começou no. Eu ia perguntar se você começou no Orkut. Foi no Fotolog. Olha, no Orkut, cara, eu fico sempre pensando, a gente devia ter salvado o Orkut de alguma forma, né? Eu não salvei quase nada que tinha lá. Mas eu tenho certeza que o meu Orkut devia ser, assim, quando já tinha alguma câmera legalzinha para tirar foto, devia ter muita foto do Rio Antigo lá. Mas o Uhum. negócio começou mesmo foi no Instagram. E eu me lembro que eu já tinha Instagram bem no início, assim, 2011, acho que em 2010, 2011, ninguém tinha Instagram quase aqui no Brasil. Era uma coisa muito. Era pouco difundida, né? O pessoal ainda tava Era no Orkut restrito ainda. só. Nessa época era só pra quem tinha celular da Apple. Era mais Ah, sim, difícil. sim. Pois é, acho que não. Tinha alguma restrição a mais, não tinha não, mas depois a gente pesquisa Não, isso. eu acho que no início era só pra quem tinha celular da Apple. Eu lembro. Aham. Nesse comecinho assim, de 2011. Aí depois que ficou liberado pra Android. E aí teve o boom dele lá pra Pois é, 2013. pois é. Eu descobri o Instagram, eu já gostava muito de tirar foto, né? Não só da cidade. Eu tirava umas fotos muito conceituais. Eu pegava, por exemplo, um aro de uma bicicleta, aí ia com o celular assim, Aham. pegava o detalhe, aí jogava um filtro laranja. Era o abuso dos filtros naquela época, né? E Sim, aí sim. chegou até na minha mão uma revista especializada de internet, de computador, de informática, não sei, que falava assim, os 10, uma revista americana, os 10 melhores aplicativos para usar filtro em foto. E Uhum. aí tava lá, número 1, Instagram. E aí eu, aí eu falei, é isso. Prazer, Rio Antigo, prazer, Instagram. Não, nem era Rio Antigo na época, era Daniel Ah, mesmo. E ah, assim, eu tenho sim. um nome, Daniel Sampaio, que é muito comum aqui no nosso país, mas por exemplo, eu sou o @Daniel Sampaio, eu peguei lá no início. Consegui pegar o nome, né, Aham. que é difícil pegar, né? E só do meu círculo assim, de conhecidos eu conheço dois. Dois Daniel Sampaio. Enfim, e aí eu comecei a usar o Instagram para tirar fotos aleatoriamente para postar no Orkut. E eu nem sabia que o Instagram era uma rede social, né? E depois que eu fui descobrir, já tava um monte de foto lá. Aí, em 2012, eu me lembro que eu era advogado da Embratel. Trabalhava ali na Presidente Vargas. Uhum. E eu, nos meus almoços, né, saía, fotografava muito e eu postava no meu Instagram pessoal. E, assim, era uma época que eu estava estudando muito, paralelamente ao trabalho como advogado. Então, eu não tinha muita vida social. Então, meu Instagram era basicamente era assim, era Rio Antigo, Rio Antigo, Rio Antigo, Rio Antigo, só que era o Daniel, né? Uhum. E eu já estava super inspirado pelos fotologs de antigamente, né? Que alguns ainda existem no formato blog, né? Aham. E,
Inclusive tem um que é maravilhoso, que é do eu preciso falar dele, que foi minha grande assim, fonte de conhecimento sobre o Rio Antigo nessa época, nesse início de internet, né? Que foi o Rio que passou, um Rio que passou, que era um fotolog e hoje em dia é um blog do André Decour. O André Decour é um cara que conhece muito sobre a cidade, né? E aí que eu vou chegar já na história do memorialista, né? Dando voltas, contando a história do Rio Antigo para chegar na história do memorialista. Sim. Mas assim, eu estava inundando o meu próprio Instagram pessoal com essas fotos do Rio Antigo e o meu Facebook, falei por acaso, mas não é por acaso, o Facebook, eu já não tinha mais Orkut na época, era Facebook mesmo. E um belo dia, era 12 de junho de 2012, era Dia dos Namorados, e eu estava num almoço de Dia dos Namorados, especificamente, ali num restaurante que tinha no Paço Imperial, chamado Atrium. Hoje em dia eu acho que não existe mais esse restaurante. Acho que não. Mas aí, acho que não. Aí eu tô lá, né? Tipo, saio do restaurante, acabou o almoço, eu fui pro meu canto, mas eu, obviamente, fui flanar, fui passear. Aí eu olhei assim o museu, depois de um almoço demorado, né? Dia dos Namorados. E eu ainda fui passear mais um pouco. Aí eu peguei meu celular, olhei pra cima, depois saí do Paço Imperial, tirei uma foto do Paço Imperial, depois eu tirei uma foto do Museu Naval, ali do lado do Paço Imperial. E depois eu fui na igreja, que tem ali na Praça 15, de Nossa Senhora do Monte do Carmo, que fica do lado da igreja Nossa Senhora do Carmo. Sim. E eu tirei uma foto lá de um corredor maravilhoso que dá pra sacristia, assim. E beleza, eu fui pro trabalho. Aí eu, antes de postar no arroba Daniel Sampaio, eu pensei, cara, mais uma foto do Rio Antigo aqui. Será que não tem um arroba Rio Antigo para que de repente eu possa mandar essa foto e possa se interessar e postar de repente? E aí eu fui procurar e não tinha, né? Aí eu falei, ué, tá aí, eu vou criar. Aí criei, postei essas duas fotos, primeiro no Museu Naval, uma foto bem tosca, com a resolução super baixa, né? Hoje em dia, o primeiro post é uma coisa bem assim... mas era 2012, né? A gente 2012. tava engatinhando nisso ainda. Pois é, e eu tinha um iPhone, mas era um iPhone velho já pra época. Acho que era um iPhone 3S, uma coisa assim. Era bem antiguinho já pra época. Não era um iPhone novo. E aí o que aconteceu? Eu comecei. Aí eu também postei uma foto que eu tinha visto num Fotolog, que era da Cineland em 1915, uma coisa assim. E aí eu fui postando e eu, sei lá, procurei falar um pouco sobre o que tinha na foto, né? Dar uma legenda com alguma informação. De repente, começaram a entrar pessoas e seguindo, né? E eu botei a hashtag Rio Antigo. Aí eu descobri que essa hashtag Rio Antigo tinha muita foto de pessoas que faziam a mesma coisa que eu. Que ficavam passeando pela cidade, tirando foto, né, do Rio, né? E, gente, uma pessoa do Chile aí, ó, Cristiano. Legal. A gente tem muito seguidor do Chile, da Argentina, do Uruguai, da Colômbia também. Enfim, e aí, sei que eu comecei a me empolgar lá nesse mês de junho, e eu comecei a postar um monte de outras fotos minhas, e aí eu descobri um Instagram chamado Rio 365, que fazia como se fosse uma competição, um concurso fotográfico, que era uma foto por dia, né? Rio 365, uma foto por dia durante um ano, e eles todas... Disso. Você lembra disso? E eu, inclusive, tive 2 fotos selecionadas e fui parar num livro deles lá. Tá no currículo. Tá no currículo, com certeza. Eles fizeram 2 anos seguidos. Eu tenho 2 fotos no primeiro ano e uma no segundo. E aí, eu me inspirei muito neles. Na época, eles tinham, sei lá, 5.000 seguidores. Nossa, Marcela, para 2012, 5.000 seguidores era muita coisa. Sim. Era muita coisa. E eu ficava, caramba, 5.000 seguidores. E eu vi que eles cresciam, de repente estavam com 200 a mais, 300 a mais. Eu ficava impressionado. E aí eu bati um papo com o André Galhardo, que hoje em dia é um amigo meu, parceiro, que era o publicitário que fez essa iniciativa. E ele me falou, cara, o segredo é o engajamento. Essa palavra que eu ouvi, né, pela primeira vez praticamente, assim, pelo menos relacionada a redes sociais, foi a primeira vez que eu ouvi. E ele falou, cara, quando você fala para as pessoas tirarem a foto da cidade e usarem a hashtag, e você vai lá e dá destaque para foto delas, isso gera quase como você atiça as pessoas, sabe? E as pessoas já estão por aí com seus novos celulares, que agora tem câmeras, né, muito legais, e para a época eram legais.
E aí, Só dar uma contextualizada para quem está ouvindo a gente. Engajamento é quando você pede que a pessoa comente, o que você acha disso. É quanto mais comentários você tem na foto, melhora a sua performance e mais ela vai aparecendo para outras pessoas no Instagram, né? exatamente, o engajamento, assim, naquela época eu acho que o algoritmo do Instagram, que a gente fala tanto hoje em dia, ele não era, não sei se ele nem existia, ou se ele existia, mas era muito simples, muito rudimentar, mas assim, o engajamento é tudo isso que você falou, mas aí tem um engajamento, tem um nível de engajamento que a gente já começou fazendo ele, que era o que o Rio 365 fazia, que além de engajar as pessoas a participar, comentar, curtir, repassar, salvar, mandar para alguém. Além disso, eles engajavam as pessoas pela cocriação. Então, assim, as pessoas eram autores também do projeto. Por isso, né, eu tive fotos minhas escolhidas e tal. E aí eu pensei, cara, a hashtag Rio Antigo já é tão usada, é um termo muito usado, né? Sempre foi. Rio Antigo, tem aquela música da Alcione, né, que o Chico Anísio escreveu. Enfim, é um termo muito, muito usado. E as pessoas estavam fazendo que nem eu fazia, indo lá tirar foto do Rio Antigo e botando a hashtag no Instagram. Falei, cara, eu vou usar essa hashtag e eu vou começar a alimentar o Rio Antigo, o Instagram do Rio Antigo, com essas fotos dessas pessoas. E aí o pessoal que já estava usando a hashtag e outros que passaram a usar, alguns talvez por causa do Rio Antigo, né? Eles começaram a se tornar autores, né? Criadores do conteúdo junto comigo, sabe? Então, assim, eu achava que ia ser uma coisa de foto minha, mas acaba que, assim, você pegar das quase 2.000 posts que a gente tem, quase não tem foto minha mesmo. Então, acabou sendo realmente uma coisa uma coisa colaborativa, né? E aí, chegando a essa questão do memorialista, né? É porque quando o Rio Antigo cresceu muito, né? Em 15 dias chegou a 1.000 seguidores. Em 15 dias, é muita coisa. Para aquela época, então, foi muito rápido, muito rápido. E já tinha gente mandando mensagem, poxa, eu uso a hashtag e você não posta a minha foto. Era já povo reclamando. Acontece isso aqui na Veja Rio também, mas, não, mas a gente tem milhares e posta uma por dia, né? Pois é. Hoje em dia, a hashtag Rio Antigo tem 136 mil posts com essa hashtag, que é um pouquinho menos do que a gente tem de seguidores. São quase 142 mil hoje, né? Mas aí, assim, ao longo dos anos, o Rio Antigo foi crescendo, o meu próprio engajamento na criação de conteúdo e no detalhe e tudo mais, ele sempre tinha uma relação... estava diretamente relacionado com inversamente proporcional à quantidade de trabalho que eu tinha. Então, quanto mais trabalho eu tinha, menos eu conseguia dar detalhe ou dar uma dedicação ao Rio Antigo. E era só eu, né? Desde 2012 até o início desse ano. Mas eu acho que foi crescendo. E a coisa, assim, eu comecei a perceber que aquilo ali era o que me dava realmente vontade de acordar todo dia, sabe? E fazer alguma coisa, né? Sabe aquela coisa assim, você quer fazer bem, faz o que você ama, né? E assim, o assunto Rio Antigo é aquele assunto, o assunto história, o assunto cidade, né? Mas o Rio Antigo, né, que junta essas coisas todas e mais muitas outras, ele é justamente o que me faz... eu posso ficar horas e horas e horas pesquisando, estudando, trabalhando, que eu não canso. Eu posso... Já fiquei muitas horas, né? Infelizmente já virei noite, já vendo site do Arquivo Nacional, sabe? Então, assim, não é o ideal, né, fazer isso, mas isso já te dá a indicação de que tá aí, é uma coisa que você pode fazer para a sua vida. Eu amo realmente o assunto. E aí eu comecei a entender um pouco mais do que é isso que eu estou fazendo, porque eu não sou historiador. Já pensei em fazer história, foi uma das possibilidades que vieram na minha cabeça na época do vestibular. Aí eu cheguei a pensar em fazer relações internacionais, mas aí não fiz, porque não tinha muita opção de curso. Fiz direito. Mas assim, o que eu estou fazendo agora não é um trabalho relacionado à história, mas muito mais à memória. Porque a memória, ela é uma forma de você recortar a história segundo um ponto de vista específico, né? Que é a memória, pode ser a minha própria memória, ou a memória
sei lá, do grupo a qual eu pertenço, né, da minha visão de mundo, ou a memória dos cariocas, aí isso é uma coisa mais ampla, mas a memória, o que eu faço ali não tem uma metodologia histórica, eu não sou historiador. E aí eu comecei a perceber e a ler, a descobrir que existe uma vocação, uma carreira, né, uma atividade chamada memorialista, que pode ser desde, sei lá, por exemplo, a Nélida Pinhon, que é a nossa, né, foi presidente, primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras. Eu não estou, obviamente, né, tentando de forma alguma comparar a Nélida Pinhon, mas ela, por exemplo, se chama de memorialista, porque ela, além de fazer ficção, ela também conta memórias, né? E o Ferreira Goulart, por exemplo, também, ele se chamava memorialista, mas a categoria que eu enxerguei como algo que tinha a ver com o que eu estava fazendo era a categoria dos memorialistas de cidade. Isso se verifica muito mais em cidades menores. Por exemplo, você vai para... Eu estava vendo um vídeo no YouTube sobre Feira de Santana da Bahia. E aí, essa história, essa reportagem, ela falava sobre o memorialista da cidade de Feira de Santana. E é um cara que estava lá, por acaso ou não sei, ele trabalhava no arquivo da cidade, da prefeitura, e ele, sei lá, é o cara que vai lá, bate na porta das pessoas. Ah, você tem fotos antigas aí? Aí guarda, faz um arquivo. O cara que... eu me lembro que ele falava assim, eu já queria me aposentar, mas eu não consigo, porque eu sei que ninguém vai cuidar disso aqui, que nem eu. Essa é uma coisa assim, uma coisa da paixão. Transcende a pessoa, né? Você sabe que você está fazendo algo pelas outras gerações também, né? Pois é, assim, e assim, as cidades menores, elas podem, talvez tenha assim, um memorialista da cidade. E a gente aqui no Rio tem muitos, né? O André Decour, que é o cara que faz ainda, né, o blog Rio que Passou, ele é um memorialista do Rio de Janeiro, né? Ele escolhe, né? E aí ele faz uma coisa que me inspirou. Ele parte das fotos, que o Instagram é foto, né? Ou vídeo agora, né? Também, agora cenas, meio TikTok agora também. Reels. Mas enfim, Reels, né? Aliás, a gente começou o nosso Reels, né? No Rio Antigo tem 2 já. A gente tá vendo aí uma fórmula melhor. Mas enfim, a gente... eu cheguei à conclusão que isso que o André Decour estava fazendo faz todo sentido. Você partir da iconografia da cidade, que pode ser foto, pode ser vídeo. Tem muito vídeo do Arquivo Nacional, de vídeos caseiros de pessoas lá de 1920 até hoje em dia. Fotos, mas principalmente fotos, né? Fotos do Arquivo Nacional. Aí eu tenho que tirar meu chapéu e me curvar aqui, né, para as instituições de memória que a gente tem, que são fabulosas. Arquivo Nacional, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e um especialíssimo para o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, que é dirigido pela Beatriz Kuchnir, que é uma historiadora com quem eu fiz uma live recentemente, que é uma mulher brilhante, uma profissional fantástica que zela pela nossa cidade, pela nossa história, pela nossa memória. E assim, são fotos incríveis, e a gente parte da foto para contar a história do que está ali na foto, né? Então, assim, isso é um tipo específico de memorialista, né? Memorialista, sei lá, é um memorialista da cidade ou da iconografia da cidade. A gente pode pensar de diferente forma, mas eu descobri que é isso que eu sou. Assim, eu vou atrás das memórias da nossa cidade. E aí, recentemente, além de ir atrás das memórias, sei lá, de falar a história de uma praça, pelo que a história oficial conta, né? Ou pelo que... Os sites até, de repente, vou postar o Parque Lage. Aí eu vou... sei lá, ver o texto que o Parque Lage está contando sobre ele mesmo. Mas eu comecei a pensar, cara, eu posso fazer diferente, eu posso tentar ir atrás de histórias que estão por trás daquela praça ali, ou de, sei lá, das pessoas que viveram naquela esquina ali. Então a gente começou a correr atrás, aí eu digo a gente agora, né, para dizer que eu não estou sozinho agora, nós somos 11 pessoas agora, desde fevereiro desse ano, né? Eu fui começando a meio que cooptar, assim, voluntários, que assim como eu, né, que fazem isso de forma voluntária e por amor mesmo, né, que queriam, de repente, entrar nessa comigo de procurar, né, mais conteúdo, de a gente se espalhar por mais canais. A gente tem um site, tem um blog que está um pouco parado, mas a gente, enfim, tem ele lá, que às vezes a gente tem, quando a gente tem um texto maior, alguma coisa mais, de mais conteúdo, maior conteúdo, a gente bota ele no blog, mas a gente tem, assim, mais canais... Na Veja Rio. Exatamente. E é isso, a gente está fazendo um trabalho muito, assim, de ir atrás das memórias afetivas, é isso que eu queria falar. As memórias afetivas, além dessa memória oficial, da memória
né? Que, às vezes, uma coisa, para fechar essa história, eu decidi, né, ir atrás de mais pessoas, justamente porque eu pensei, cara, a gente precisa profissionalizar isso, precisa transformar isso em algo mais, além de ser apenas um Instagram que bota fotos lindas e faz as pessoas entrarem na nostalgia e falar, como era lindo antigamente. Assim, eu pensei, cara, o Rio Antigo vai ser uma coisa profissional, então ele não pode ser uma coisa que só mostra a minha visão. Porque Sim. o meu Rio Antigo, ele é o Rio Antigo do Daniel Sampaio, que é um cara branco de classe média do Grajaú, né? Então, assim, eu comecei a procurar pessoas do meu meio e do meu conhecimento, do meu ciclo e de outros círculos também, e pessoas muito diversas, muito diferentes, muito de vários lugares da cidade, até de fora do Rio de Janeiro também, mas que trouxessem para a iniciativa visões de mundo, visões de cidade ou de estado do Rio de Janeiro que não são a minha apenas, né? Então, é isso. A gente está agora pensando em voar, assim, alçando novos voos. E aí, Veja Rio, porra, veio aí a notícia, né, do convite que vocês me fizeram no início de abril. Foi uma alegria enorme, de verdade. Eu estava pensando, enquanto você falou, que a gente tem as instituições que guardam muito bem a nossa memória, e eu fiquei pensando nas coisas que vêm acontecendo. Por exemplo, como está o Canecão hoje em dia, o incêndio do Museu Nacional. A impressão que dá é que os nossos governantes não ligam muito para a nossa história. E eu queria saber como é para você viver disso, né? Se dedicar à história, sabendo que a gente poderia ter coisas muito mais preservadas, né? Pois é, aí você tocou num ponto, Marcela, que é muito caro para mim, sabe? E eu não falei dele contando a história toda agora, porque eu sabia que, como vocês colocaram no texto, né, do post, fazendo a chamada para lá, eu sabia que você ia tocar nesse tema. E assim, a ideia era meio que uma brincadeira inicialmente, né? De fazer um lugar para botar as fotos que eu tiro na hora do almoço, não sei o quê, mas eu, como um jovem adulto na época, eu era moleque, né? Devia ter 2012, vamos lá, 8 anos atrás, eu tinha 30 anos. Eu ainda não era tão moleque assim, mas esse meu fascínio por tirar fotos da cidade, ele vem muito antes, né? E aos poucos, essa minha flanada, né? Esses meus passeios tirando foto pela cidade, eles não eram só contemplativos, eles também eu voltava muito desses almoços indignado, revoltado com o estado do nosso patrimônio histórico, no centro histórico. E aí eu começava a perceber pela cidade inteira, nos meus deslocamentos pela cidade, e comecei a perceber isso mais, né? E, então, assim, no início eu já começava a criticar, mostrar lugares que estavam caindo aos pedaços e fazer essas críticas, né? Críticas que chegaram às autoridades nessa época, né? Mas, assim, a gente já estava mal, né? O patrimônio histórico do Rio de Janeiro tem sofrido, né, uma história de descaso, de abandono, de esquecimento, de apagamento, de ruína, de incêndio durante décadas, né? Na verdade, assim, a gente é uma cidade de muitas demolições, de muitas substituições, de espaços que são assim, que são desconsiderados, né? Cuja história, memória são desconsiderados e que são demolidos à revelia, né? A gente, por exemplo, teve 2 ditaduras, a do Estado Novo de Vargas, que demoliu muita coisa. Só para construir a Avenida Presidente Vargas, a gente perdeu joias da arquitetura colonial, a igreja de Pedro dos Clérigos, que era uma igreja barroca de 1600 e pouco, foi demolida. A nossa prefeitura original foi demolida, várias. Assim, a gente perdeu quarteirões inteiros da nossa cidade. Tudo isso, né, na canetada de um ditador. A gente tem que dizer que Vargas era isso, né, um ditador. Depois, e a Presidente Vargas, né, poderia ser tão mais bonita. Ah, não, pois é. E o pior é que assim, eles fizeram uma avenida novíssima, demoliram os sobrados que tinham em volta dela para, quem sabe, né, construir a pré, e não construíram. A Presidente Vargas, ela permaneceu um grande vazio durante décadas também, muitos vazios ali. Agora você vê os vazios sendo preenchidos por alguns prédios e tudo mais. E aí, assim, né, em vez de preservar, por exemplo, a Avenida Rio Branco, né,
que Sim. foi totalmente arrasada, e ocupar a Avenida Presidente Vargas com prédios novos. Não, eles deixaram a Avenida Presidente Vargas para lá e foram destruindo o centro inteiro, né? A Avenida Rio Branco como símbolo disso, né? Mas, assim, a gente passou depois, a ditadura civil-militar ali de 64, 84, foi trágica para o nosso patrimônio histórico, como símbolo dessa tragédia, o Palácio Monro, né? Mas tem o Palácio Monro, para quem não sabe, ficava ali na Cinelândia, do lado do Odeon, onde tem uma praça ali com um chafariz seco, totalmente, né, com um estacionamento subterrâneo embaixo. A Praça Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, exatamente. Esse foi o símbolo, mas assim, na verdade, a cidade inteira foi destruída, né? Muito do que não tinha sido destruído na outra ditadura, mas não foi só ditadura, não. Na época da democracia, né, do Juscelino, né, de todas essas épocas aí, o Rio foi sendo destruído pelo progresso, né? E aí a gente... Eu ia perguntar justamente isso, porque a justificativa de terem derrubado o Palácio Monro é por causa do metrô que foi construído ali. E aí, até que ponto, né, a gente tem essa dicotomia entre história e progresso? Pois é, assim, essa história do metrô aí foi a grande desculpa que inventaram lá na época para ver se colava na opinião pública, que já era um momento já de abertura, de um momento da ditadura que já não era a época da linha dura mais, né? Já era uma época um pouco mais de abertura e tudo mais, né? Então, assim, a opinião pública fazia alguma diferença naquela época, diferente de épocas anteriores. Mas o metrô, ele na verdade já sabia, ele já sabia que iriam usar aquela área ali para fazer algum empreendimento. Então, assim, o metrô não passou por baixo do Palácio Monro. Ele também não desviou do Palácio Monro. Foi um desvio né, que aumentou o preço ali do trecho Cinelândia Glória de uma forma absurda. Não foi por causa do Palácio Monro que aquele desvio foi feito. Aquele desvio foi feito muito antes de se falar em demolir o Palácio Monro, justamente pensando na possibilidade de um empreendimento comercial ali. Se você passasse o metrô por baixo do Palácio Monro e demolisse ele depois, você não ia poder fazer um prédio ali, por exemplo, né? Sim. Então, assim, a ideia... O metrô já tinha feito esse plano de desviar do palácio muito antes, né? E aí, uma coisa que custou caríssimo foi que eles tiraram a escadaria do palácio, trouxeram técnicos italianos, não sei o que, para fazer essa retirada da escadaria do palácio para passar o metrô, mas bordeou certinho ali. Mas esse plano já estava feito há muito tempo, mas não foi por causa do metrô. O plano foi feito, isso aí quem me disse foi o Eduardo Ades, que é um cineasta que fez um documentário muito importante chamado Crônica da Demolição, sobre o Palácio Monro e outras demolições, né? Que ele falando com especialistas, né, que viveram aquela época, ele descobriu isso, né? Que esse plano já estava há muito tempo ali, e esse plano era justamente para permitir que fosse colocado ali um prédio. E esse prédio, inclusive, tem umas fotos desse projeto, acabou não acontecendo. Eu acho que ficou um gosto muito amargo na boca de todo mundo lá naquela época, em 1976, e acho que ninguém teve coragem. Depois que o povo viu o palácio sendo destruído, assim, foi uma cena muito melancólica, né, que no final desse documentário, Crônica da Demolição, mostra, né, essas cenas. Acho que ficou entalado na garganta e ninguém teve coragem de levar adiante, né? E fizeram muito tempo depois no estacionamento ali. Mas, enfim, assim, na década de 80, a gente tem a Constituição... Antes da Constituição, a gente teve alguns... Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro foi pioneira no Brasil em começar a proteger o nosso patrimônio, isso obviamente depois da redemocratização. Antes da Constituição prever lá no artigo 220... agora com medo de falar errado o artigo. 226, 229. Acho que é 226 ou 229, alguém me corrige aí. Que fala sobre patrimônio histórico, patrimônio cultural. Antes da Constituição, o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, já de forma pioneira, começou a proteger o seu patrimônio, né, os bairros, né, e chamavam de APA, a área de proteção ambiental. O patrimônio está muito relacionado com o direito ambiental, com o meio ambiente, né, que é paisagem, é ambiente, né, então tem a ver com isso. E aí
essas APAs, né? Santa Teresa era uma APA já na década de 80, outros lugares assim muito importantes da cidade, o próprio centro histórico, corredor cultural na década de 80, né? A gente passou por proteções adicionais, né? Então a gente teve muitos tombamentos na década de 70, justamente depois do trauma do Morro, né? Que foi destombado, que era tombado, foi destombado. E aí, na década de 80, você teve um boom do patrimônio histórico com a redemocratização, criando essas áreas, né, que hoje em dia se chamam APACs, que são áreas de proteção do ambiente cultural. E até o meu bairro, Grajaú, ele é uma APAC, né, Marechal Hermes. Onde eu estou agora, Laranjeiras, é uma APAC também. Cosme Velho, Copacabana, região do Lido é uma APAC, Ipanema é uma APAC, Leblon é a APAC. Então, a gente tem uma proteção interessante, né, de se considerar conjuntos urbanos protegidos, né? Só que... e aí veio o que significa exatamente? O que não podem fazer? Por exemplo, existe um conselho aqui na cidade do Rio de Janeiro, um conselho municipal de defesa, agora não estou na dúvida, de proteção, acho, ao patrimônio cultural, que decide o que pode ou não ser demolido. O que for protegido, ou seja, o que está dentro de uma PAC, o que é tombado como bem tombado municipal, ou qualquer imóvel que seja anterior a 1938, que é o ano que foi criado o IFAM, né, com outro nome, tudo tem que passar pelo conselho. Então, por exemplo, se um bairro ou uma região delimitada por uma por um decreto chamando de APAC, tiver algum proprietário de algum imóvel quiser demolir, ele tem que passar pelo conselho. Aí o conselho tem uma série de notáveis ali, né, de pessoas, na sua maioria arquitetos, se não me engano, né, mas pessoas que são especialistas na área que vão decidir se pode ou não demolir. Né? Qualquer alteração, se você, por exemplo, se tem uma casa no Grajaú e você quer alterar a sua fachada, por exemplo, você tem que passar pelo conselho, né, porque está dentro da APAC, é uma área protegida, né? Então, assim, a grande questão é a seguinte: a gente teve ali a nossa Constituição que deu, né, que colocou lá como obrigação do Estado e com a ajuda da sociedade preservar, proteger e promover o patrimônio. E tem várias formas, vários instrumentos aí, não só o tombamento, tem inventário, tem várias outras formas de proteger, né? Só que o problema é que muitas vezes você tomba um imóvel, ou seja, tem esse nome por causa do livro do tombo, né? Que acho que o livro do tombo é uma coisa que tinha lá em Portugal, aí ficou com esse nome. E aí, tombamento, né? O tombamento, ele faz o quê? Ele impede que o proprietário do imóvel ele faça qualquer modificação, alteração sem autorização do órgão municipal de patrimônio, ou do órgão estadual, se o tombamento for estadual. Mas, assim, ele não garante que aquele imóvel vai ser... Então, assim, você pode correr atrás do tombamento. Vamos tombar tal casa que estão querendo demolir. Beleza. Aí o proprietário, sei lá, herdou da mãe, do pai. O pai morreu, aí herdou uma casa super antiga, centenária, que aí, de repente, a associação de moradores faz uma campanha e consegue convencer o prefeito a tombar aquela casa. Beleza, está tombada. O que acontece? Nada. O proprietário não vende, não conseguiu vender, que provavelmente a pessoa que comprou queria demolir para fazer um estacionamento, para construir um prédio de vários andares que vai render muito dinheiro para ele. E aí vai ficar ali apodrecendo. Aos poucos, e às vezes você não consegue nem alugar o lugar. Tem muito imóvel abandonado, antigo. E imóvel sem uso ruim, vai se arruinando, né? Sem conservação, sem manutenção. Então, assim, aí ele não vai conseguir restaurar, porque o restauro custa caro. Você tem que seguir. E se ele for tombado, é mais complicado ainda, porque você tem que seguir todas tem que ter autorização do órgão de patrimônio, tem que ter lá né, o seu projeto de restauro tem que ser aprovado. Isso custa caro, né? Então, assim, não existem incentivos. Então, assim, a prefeitura tomba um imóvel e ela não
a não ser que exista um edital, um plano específico, algum dinheiro guardado para fazer uma série de restauros, escolher bens tombados para restaurar, aquilo não vai ser restaurado. E aí existem, sei lá, incentivos de, sei lá, isenção de IPTU. Isenção de IPTU não adianta nada. Ninguém, assim, ninguém vai fazer um restauro super caro num imóvel maravilhoso de 1917 só por ter o IPTU isento, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Assim, o maior problema hoje em dia do patrimônio histórico é o descaso, né? Porque, por exemplo, a prefeitura, a gestão atual da prefeitura, ela cortou o orçamento do órgão municipal de patrimônio, que é o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, em, sei lá, 80%, 70%. Eu posso estar errado ainda no número exato, mas foi um corte absurdo de um orçamento que já não era um orçamento super prioritário, né? Mas que tinha alguma capacidade de fazer alguns projetos, como fizeram o projeto ProAPAC na gestão anterior, que conseguiu restaurar algumas fachadas em algumas áreas de APAC, por meio de edital, usando produtores culturais e tudo mais. E até assim, alguns financiamentos diretos, dinheiro direto também para patrocinar alguns bens tombados. E aí, assim, sem dinheiro, cara, ninguém não vai mudar nada, sabe? Acaba virando até uma pedra no sapato, né? Se ele não é bem explorado, se ele não tem... Pois é, e aí tem muita gente... E aí isso junta com a mentalidade das pessoas comuns em geral. Eu já ouvi isso, assim, eu tava andando na rua, no centro da cidade, sei lá, acho que foi na Marechal Floriano que eu ouvi essa, que me deixou muito revoltado. E eu já ouvi em outros lugares. A pessoa tá na rua, olha pro lugar caindo e fala assim, pô, por que não destrói logo esse troço? Tá caindo mesmo, sabe? Sim. E assim, não, por que não restaura? Né? Por que não transforma? As pessoas, aí tem aquele velho papo, né? As pessoas viajam para a Europa para ver tudo lindo, maravilhoso, e aqui fala, ai, prédio velho, casa velha. Até na Europa, né? A pessoa vai para Atenas para ver ruína. Para ver ruína, mas... E aqui achar tudo feio. Exatamente. Mas assim, e aí, assim, o que falta, além do descaso, né? Ou seja, o governo não priorizar dentro do orçamento dele, o órgão municipal, o órgão estadual e o IFAM. Mas se eu entrar no papo de IFAM, dá vontade de chorar. Mas, enfim, não priorizar o patrimônio histórico é você transformar a nossa cidade num chiqueiro, cara. A gente tem lugares que poderiam ser explorados turisticamente com muito mais com um potencial enorme, né? Com possibilidades de se tornarem grandes, né, destinos turísticos, e a gente está vendo a nossa cidade cair nos pedaços aos poucos, né? E certos lugares você tem, assim, é de chorar. Você está vendo aos poucos cada chuva é um desabamento diferente. O Automóvel Clube, né, que está naquela lista, né, eu preciso falar do texto, o texto que eu botei, o último que está na minha coluna aí com vocês na Veja Rio. A gente fez meio que um diagnóstico do patrimônio cultural da cidade, e a gente pediu eu falei com 10 pessoas atuantes, 10 especialistas na área, para perguntar para cada uma qual é o lugar que vocês acham que precisa de mais cuidado, né? E aí a gente tem ali o arquiteto Augusto Ivan Freitas Pinheiro, que foi presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, foi secretário de urbanismo, enfim, é um arquiteto que está muito envolvido com patrimônio histórico. Ele escolheu o Automóvel Clube do Brasil, que está ali na Rua do Passeio, pertinho da Lapa, ali do lado da Escola de Música da UFRJ. Aquele lugar ali já foi o Cassino Fluminense, que era um salão de bailes, um cassino imperial, onde, né, frequentado pela família imperial, para quem gosta, né, dessa coisa dessa nostalgia imperial, né? Poderia ser um lugar, né, com muita... Né, pô, a Inglaterra, ela lucra rios de dinheiro com esse fetiche imperial, né, digamos, deles. Né? E a gente tem aqui um imóvel, um principal salão de bailes. A gente fala muito da Ilha Fiscal. A Ilha Fiscal teve um baile só. Né? O salão de bailes da nobreza, do Império, que poderia hoje em dia ser explorado, né, turisticamente, é o Automóvel Clube do Brasil. Caiu o telhado. E assim, é um imóvel horrível. É um imóvel da prefeitura. Alô, Crivella, prefeito? A prefeitura está negligenciando, é um crime ambiental, um crime de patrimônio, o que está acontecendo com o Automóvel Clube. Aí eu posso falar
de outros lugares. O Asilo São Cornélio, Santa Casa de Misericórdia, uma grande instituição, mas que tem um acervo de patrimônio cultural, de patrimônio arquitetônico maravilhoso, muitos deles caindo aos pedaços, como o Palacete São Cornélio ali na Rua do Catete, mas é na Glória. Uhum. Tem muitos outros lugares. Eu convido quem está vendo a gente a entrar lá no blog, né, em colunistas, ali no site de vocês, ver Daniel Sampaio, e ver o último texto. E tem os 10 lugares mais ameaçados, né, segundo especialistas. E, enfim, é de doer, sabe? Falta financiamento. E aí, assim, as leis de incentivo à cultura, ou a lei de incentivo à cultura não basta para fazer com que empresas se interessem em financiar restauros. Muita gente está tentando, arquitetos, restauradores, pessoas aí da área estão tentando captar. Um exemplo grande é o da Estação Leopoldina, que a gente ama, todo mundo ama, todo mundo fica chocado quando passa ali. E assim, tem ação movida pelo Ministério Público Federal, tem decisão de juiz federal dizendo que vocês têm que restaurar. Aquela ali é de propriedade do Estado, com concessão da Supervia, da Central do Brasil, enfim. E existe já um projeto aprovado, decisão judicial, e aí falta dinheiro. Porque assim, o Estado não dá. O Estado está em crise, aí não vai priorizar, não prioriza a cultura, não prioriza o patrimônio cultural, que é a cultura, né? E as leis de incentivo que estão à disposição para serem usadas por restauro desses lugares, elas não têm sido suficientes para atrair atenção, atrair interesse de empresas privadas. Então, a captação, por exemplo, para a Leopoldina está estacionada desde março. Está no momento de pandemia, momento difícil, que assim, as empresas não estão olhando para o patrimônio histórico, que é a nossa identidade, são as nossas raízes, né, onde a gente se vê como cidadãos e como cidadãs, sabe? Eles não conseguem enxergar o patrimônio histórico como uma oportunidade para as marcas deles, né? Porque eu acho que eles devem ver muito isso, né? Vou usar essa lei de incentivo e vou ajudar na captação de um restauro para poder, né, associar a minha marca a isso. Então, assim, por favor, marcas, né? A gente precisa olhar para o patrimônio histórico como algo que constrói e constitui a nossa identidade. Né? Não é só um prédio velho que pode ser uma oportunidade para fazer, sei lá, botar uma empresa dentro. Não, é aquela é a nossa identidade. Né? Então, é muito complicada a situação. E a gente tem idas e vindas, né? Um governo valoriza um pouco mais, aí o próximo, e tem todos os órgãos, né? Em todas as esferas, as 3 esferas. Aí um valoriza mais, aí o outro não dá continuidade. Falta de continuidade também prejudica o patrimônio histórico. Né? E a gente tem o IPHAN aí com desmonte cultural no IPHAN, né? Desmonte, tentativa de colocar pessoas pouco qualificadas, né? Para presidir o IPHAN. Tem uma superintendente técnica, uma coordenadoria técnica dada para uma pessoa que não tem. Ela pode ter seus valores, enfim, sua experiência profissional, mas não é uma pessoa qualificada para estar ali dentro, sabe? Então, assim, é uma pergunta que alguém me fez, não estou conseguindo lembrar agora qual convidado de uma live nossa que falou isso, mas ele falou assim, botam no IPHAN uma pessoa que tem uma formação, sei lá, de turismólogo, legal, que tem um blog, que tem... Ótimo. Mas para presidir o IPHAN, quem pensaria em colocar uma pessoa sem formação específica para presidir o BNDES ou o Banco Central? Ninguém. Sim. Mas para a cultura parece que está tudo bem, né? Vai qualquer um aí, né? Bota aí a amiga, a esposa do segurança do presidente da República, que tem um blog e estudou, trabalhou na televisão, sabe? Eu não sei, tem 2 pessoas aí, 2 senhoras que foram designadas por IPHAN. Uma conseguiu entrar aqui no Rio de Janeiro na superintendência como coordenadora técnica. De técnica ela não tem nada. E a outra, que é a Larissa, alguma coisa, esqueci o nome dela, tentaram colocá-la como presidente do IPHAN nacional e não conseguiram por a justiça, né, tem uma liminar aí que ainda, se não me engano, ainda está vigorando. Então, é isso. Assim, a nossa luta aqui, e assim, eu falo isso como cidadão, né, como carioca, como fluminense. Eu não gosto muito desse termo fluminense, não, mas é isso, né? Eu sou fluminense. E assim, a nossa luta aqui é uma luta não de acadêmicos, assim, dentro daqui nós somos muitos de nós somos acadêmicos, mas a gente está fazendo o Rio Antigo como cidadão, sabe?
como pessoas apaixonadas pelo Rio, indignadas com o descaso, enfim, a gente comemora como cidadão, sabe? E tá difícil, tá complicado, mas a gente não perde, a gente não esmorece, não. Daniel, a gente já tá chegando na nossa reta final, né? Passou rápido. Puxa, nossa. Para mudar um pouco o rumo da prosa, eu queria perguntar para você qual que é o maior patrimônio do Rio? Nossa, essa aí eu não pensei. É tão difícil responder isso, sabia? É tipo... responsabilidade. É verdade. Olha, eu acho que... Eu acho que o nosso maior patrimônio é justamente a nossa zona portuária, o que é toda aquela região que hoje é chamada de Pequena África, né? Uhum. Que conta justamente a história tem a memória da escravidão, que eu acho que é a parte, é o que a gente precisa mais, assim, martelar, né? E a gente precisa ter essa memória, né? Ali a gente tem um patrimônio da humanidade ali, que é o Cais do Valongo, que está, francamente, abandonado pela prefeitura, né? Já a Unesco vai tirar esse título, porque a Unesco tira título, né? Enfim, a gente tem ali a Pedra do Sal, que é um lugar assim que está um dos lugares, né, onde o samba foi criado, né? Uhum. A gente tem o Instituto dos Pretos Novos, que está pedindo socorro, que está quase para fechar. É um lugar ali onde tinha um cemitério ali embaixo, tem ainda, né, um cemitério de pessoas escravizadas que chegavam já mortas ou morrendo, enfim. É uma região muito carregada, né, de história e de dívida e de herança, né? E a gente precisa olhar melhor, cuidar melhor e é muito mal explorado, né? Muita gente muito. Não sequer ouviu falar que tem toda aquela história ali, né? Pois é. Tem uma pessoa aqui falando que o patrimônio do Rio é o carioca. E, assim, com certeza. Assim, o nosso povo tem uma riqueza, uma diversidade cultural, uma riqueza de referências, e muitas que vão sendo perdidas, e a nossa vontade é sempre assim, tentar resgatar o que for bom, né? E eu queria falar uma coisa para finalizar, Marcela, que é uma coisa que para a gente é muito importante, para a equipe toda, né? A gente tenta não transformar o que a gente faz num saudosismo, sabe? Sim. Sabe aquele saudosismo que paralisa, que você não consegue vislumbrar um futuro porque você está preso ali na... e aí fica assim, ai, poxa, antigamente era tão legal, e aí esquece que antigamente tinha escravidão, antigamente tinha muito mais preconceito contra muitos grupos marginalizados, as mulheres, homossexuais, negros, enfim. Eram épocas difíceis, épocas de pouca infraestrutura, era difícil viver no Rio Antigo, né? O Rio Antigo não era aquela... Assim, a gente tem cliques, registros lindos de ângulos maravilhosos, de lugares muito nobres, né? Mas a gente tem que pensar que... Então a gente não quer promover esse saudosismo que fica dizendo, como era bom. A gente quer ter um olhar crítico sobre o Rio Antigo, que é o que vai... E a gente quer trazer... O que a gente for resgatar para hoje, que seja um resgate do que faz a gente melhor como pessoa, como cidadão, né? E o que nos reconecta com a nossa identidade. É exatamente isso. Eu ia até perguntar isso, se você escolhesse, se você pudesse escolher uma época do Rio Antigo para viver, qual seria? Seria 2020? O Rio da pandemia, Daniel? Pois é, assim, isso aí é uma outra polêmica. O povo bota muito lá em comentário, eu nasci na época errada. Eu acho que não, eu acho que eu nasci na época certa. Eu quero viver o hoje, mas eu digo para todo mundo, eu adoraria ter um DeLorean daquele lá de Volta pro Futuro para passear. Eu quero passear pelo passado, dar uma voltinha e volto para cá, que aqui é o meu tempo, entendeu? Então, assim, aqui já tá difícil, né? Muito, na pandemia, né? Preconceito, dificuldade para cara, homofobia, racismo, pobreza, desigualdade, pandemia e desmandos aí dessa loucura que a gente está vivendo. Mas assim, é o nosso tempo, é agora que a gente pode mudar. Entender o passado ajuda a gente a tocar melhor o hoje, né? Isso é um clichêzão, mas é isso, sabe? Entender melhor de onde a gente veio para ser melhor agora. E aí eu quero passear, vou escolher o tempo, anos 20. Eu passearia pelos anos 20
antes de demolirem o Morro do Castelo. Então tem que ser 1920 e 21. É isso. Que é justamente o período da pós-gripe espanhola, né? Que você Pós-gripe até espanhola. escreveu um texto na coluna falando do carnaval fora de época que a gente tem. A gente almeja muito esse carnaval quando puder ter, né? Com certeza. Não é assim, quando a gente tiver uma vacina e tiver sem riscos de aglomerar, o carnaval vai lavar nossa alma, né? Assim como o carnaval de 1919 lavou a alma das pessoas poucos meses depois da gripe espanhola, né? E foi um carnaval que mudou tudo, né? O carnaval nunca mais foi o mesmo, mas isso é papo para outra live. Verdade. Para a gente finalizar, eu sempre peço para todos os colunistas que passam por aqui para dar uma dica de livro para os nossos seguidores, para inspirar. Não precisa ser nada técnico, não precisa ser sobre Rio Antigo, pode ser algo que você tenha lido recentemente, te tocou, o seu livro preferido. Fica à vontade. Olha só, assim, quando você falou agora, eu pensei 3 livros, assim, de uma vez. Aí eu comecei a ficar arrepiado aqui, porque são 3 livros que me tocam profundamente, né? Mas eu vou falar só um, então. Já que você tá falando só um, eu vou falar só um. Pode falar os 3, não tem problema. Vou falar 3, então, beleza. Então, ó, para quem quer conhecer, para quem quer conhecer a história da fundação da cidade do Rio de Janeiro, recomendo um livro de um colega de profissão seu, o jornalista Pedro Doria, que escreveu o livro 1565, A Invenção do Brasil, que fala sobre a fundação da cidade e de uma forma não acadêmica, não, né, de uma forma não jornalista, né, que fala, né, muito bom. 1565. Segundo livro, aí já avançando bastante na história, que é A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, do nosso Paulo Barreto. É um livro assim, nossa, eu já fui e voltei nele 1000 vezes, assim. E aí, quando às vezes eu acordo assim, eu abro ele, é como se fosse um... Sabe quando tem gente que acorda e abre livros de mensagens inspiradoras? Tipo, aquele Minutos de Sabedoria. Minutos de Sabedoria, para se você quiser se conectar com a sua identidade carioca, você vai no Alma Encantadora das Ruas. E para finalizar, um livro que fala sobre essa época que eu te disse, que eu gostaria de viajar, né? Que é o ano dos anos 20. É um livro do Rui Castro, chamado Metrópole à Beira-Mar. E ele começa justamente falando da gripe espanhola desse carnaval de 1919, que, na opinião dele, inaugura esses anos loucos dos anos 20 aí, no Rio de Janeiro. Metrópole à Beira-Mar. Tá ótimo. Daqui a pouco a gente sobe uma matéria lá pro site e a gente vai estar explicando direitinho os livros, dando os títulos, os autores, fica mais fácil para o pessoal pegar. Daniel, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por todas as questões que você levantou. É super importante a gente sempre estar voltando, revisitando o nosso passado para entender o que a gente é, o que a gente pretende ser, né? Muito obrigada. Com certeza, eu que agradeço imensamente pelo convite a você, a Fernanda, a todo mundo da Veja Rio. E é isso. E depois de amanhã tem texto novo na coluna. Promessa é dívida, hein? Sim. Obrigado, Obrigada. Tá? Obrigada a Tchau, todo mundo gente. que participou com a gente. Carlos Alberto disse que foi muito bom. TV Samba Pagode Oficial. O pessoal tá seguindo o Rio Antigo lá. Juan Lira, Gustavo, obrigada, gente. Semana que vem estamos de volta com mais papos com os nossos colunistas. Boa noite para vocês. Boa noite, Tchau. Daniel. Tchau. Boa noite, Marcela. Tchau, gente. Boa noite.